Então, a Carta aos Colossenses foi escrita para combater uma filosofia, né, tão enigmática que, quase 2000 anos depois, os maiores estudiosos ainda debatem o que era. Exato. Não é fascinante? A gente tem uma carta no Novo Testamento cuja chave para entender tudo é decifrar um oponente que age nas sombras do texto. Exatamente. E as propostas sobre quem era esse oponente são muito variadas. Era um tipo de misticismo judaico, com visões, adoração de anjos. Certo? Ou era um sincretismo, que misturava crenças pagãs locais ali da Frígia com elementos do judaísmo. Ou a terceira via, né? Pois é. Ou, como alguns argumentam, era simplesmente a atração cultural da sinagoga local que oferecia uma espiritualidade mais completa. E o combate a essa ameaça que a gente não define direito é o que força o autor a articular uma das visões de Cristo mais elevadas de toda a Escritura. É isso. Ele foi obrigado a subir o nível da resposta, justamente para não deixar nenhuma dúvida sobre quem está no comando do universo. Ok, então vamos situar quem está nos ouvindo. A Carta aos Colossenses é uma das chamadas Epístolas da Prisão, Isso. escrita por Paulo ou por alguém muito próximo a ele, enquanto ele estava preso. E o destino é uma igreja que ele, pessoalmente, não fundou. Exato. A igreja foi fundada por Epáfras, que era um discípulo de Paulo, nativo de Colossos. A comunidade era composta principalmente por gentios. E o propósito da carta é reafirmar a total suficiência de Cristo diante dessa tal filosofia. Perfeito. É exatamente isso. E falando em Colossos, que lugar era esse? As fontes que a gente tem de Bruce, Dan, Mu, pintam um retrato de uma cidade meio para baixo? Totalmente. Era uma cidade em declínio. Ficava na antiga região da Frígia, no vale do rio Lico, onde hoje é a Turquia. Perto de cidades mais importantes, como Laodiceia. Exatamente. Laodiceia e Herápolis ofuscavam ela. No passado, Colossos tinha sido importante, conhecida pela sua indústria de lã, mas no primeiro século já tinha perdido muita relevância. E ainda teve um terremoto, né? Sim, por volta de 60 DC, que devastou a região. Mas o ponto-chave é que era um lugar cosmopolita. Tinha uma população diversa de frígios nativos, colonos gregos e uma comunidade judaica significativa. E esse caldeirão cultural é o cenário perfeito para o surgimento de ideias sincréticas. É o palco ideal. O que nos leva à primeira grande questão que os estudiosos debatem. Quem exatamente escreveu essa carta? Ela começa com o Paulo Apóstolo, mas a história não é tão simples assim, né? Nem um pouco, e essa é uma das discussões mais quentes sobre o Novo Testamento. O Mu aponta que hoje talvez 60% dos estudiosos questionam a autoria paulina. 60% é um número muito expressivo. Quais são os argumentos contra? Eles se concentram em 3 áreas. Primeiro, o estilo e o vocabulário. A carta tem, muitas palavras que não aparecem em outras cartas de Paulo, sabe? E as frases são mais longas, mais complexas. Isso, um estilo mais litúrgico, quase como um hino. É bem diferente do estilo argumentativo mais direto que a gente vê em Romanos ou Gálatas. Ok, esse é o estilo. E o segundo ponto? É a teologia. Ela tem uma ênfase diferente. A cristologia, ou seja, a doutrina sobre Cristo, é descrita em termos muito cósmicos. Cósmicos? É. Cristo como agente da criação, cabeça do universo. A eclesiologia, a doutrina da igreja, foca mais na igreja universal e não tanto na comunidade local. E a escatologia? A doutrina das últimas coisas? Ela parece mais realizada. Realizada. O que isso quer dizer na prática? Que o futuro já chegou de alguma forma. Exato. Em vez de focar só na ressurreição que vai acontecer, a carta diz que os crentes já foram ressuscitados com Cristo. É uma mudança de perspectiva sutil, mas enorme. Entendi. Para esses críticos, então, essas diferenças todas são grandes demais para serem do próprio Paulo. Basicamente, sim. Ok, esses são argumentos fortes. E como os defensores da autoria paulina, como o Bruce e o próprio Mu, respondem a isso? A resposta deles é: o contexto muda tudo. A ameaça em Colossos exigiu uma ênfase teológica diferente, um vocabulário novo. A situação pediu uma resposta diferente. Exato. E sobre o estilo, a teoria mais comum é o uso de um amanuense, um secretário.
Talvez o próprio Timóteo, que é mencionado como coautor logo no início. O Dan sugere isso, né? Que Timóteo pode ter tido um papel bem ativo na composição sob a supervisão de Paulo. Exatamente. E tem a conexão com a carta Filemon, que é quase universalmente aceita como paulina. A carta irmã. Isso. Tem muitas pessoas em comum, Timóteo, Onésimo, Epáfras. É muito difícil separar as duas cartas. Então os defensores dizem que, no fim das contas, é mais provável que seja Paulo, talvez com um colaborador. Certo. Agora vamos mergulhar no enigma central, a tal filosofia. Como o Dan nos lembra, usar termos como heresia pode ser anacrônico, né? Paulo fala de uma filosofia vã e enganosa. Baseada na tradição humana e nos princípios elementares deste mundo. O que a gente sabe sobre ela a partir do que o texto nos dá de pistas? Olha, as pistas estão lá em Colossenses 2. Essa filosofia envolvia, primeiro, regulamentos ascéticos. Coisas como não manuseie, não prove, não toque. Um rigorismo. E isso, segundo, observâncias rituais judaicas. Festas, luas novas, sábados. Terceiro, uma ênfase em seres espirituais. Uma adoração de anjos. Que é a parte mais estranha, talvez. Sem dúvida. Quarto, experiências místicas. Os defensores se orgulhavam de visões que tiveram. E, por último, uma aparente humildade com práticas de autoflagelação, ascetismo. A questão é, como é que todas essas peças se encaixam? Esse é o quebra-cabeça de $1 milhão. E é aqui que os nossos comentaristas, os nossos detetives, divergem. Como o Dan, o Bruce e o Moon reconstroem essa filosofia. Basicamente, a gente tem 3 grandes propostas. A primeira, do Dan, é a mais, digamos, pé no chão. Ele argumenta que era simplesmente um judaísmo local. Não uma heresia interna, mas a apologética de uma sinagoga vizinha? Exatamente, a sinagoga se apresentando como uma filosofia mais completa, mais robusta para lidar com os poderes espirituais e alcançar a plenitude, sabe? O autor estaria dizendo que o pacote básico em Cristo já era completo. Isso muda bastante a perspectiva, não é um inimigo interno, mas uma oferta externa. Pois é. A segunda visão que o Moody escreve é a do misticismo judaico. Essa foca na adoração de anjos e nas visões. Certo. A ideia é que os adeptos praticavam o ascetismo para induzir visões místicas e, assim, participar da adoração celestial junto com os anjos, buscando uma experiência mais elevada do que a oferecida só em Cristo. Um tipo de espiritualidade de elite. Exato. E a terceira, e talvez a mais popular, é o sincretismo. O Mu se inclina para essa visão. Que seria uma mistura de tudo? Basicamente um liquidificador de religiões. Pega um pouco das crenças populares da Frígia, com foco em magia, proteção contra espíritos. Que era o medo da época, a tal da Weltangst. Exato. Aí você mistura isso com o judaísmo popular e elementos cristãos. Essa visão explica melhor a combinação de elementos que parecem tão díspares. Então, no fim das contas, a gente não pode ter certeza absoluta. É o que o Mu conclui. O que podemos afirmar é que, qualquer que fosse a filosofia, sua falha fundamental era que ela não se baseava em Cristo. E implicitamente questionava a suficiência dele. Perfeito. Ela dizia, Cristo é ótimo, mas para ser realmente completo, você precisa de Cristo mais alguma coisa. E é contra esse mais que a carta se levanta. Ok, isso nos dá um bom panorama das teorias. E o que isso nos diz sobre as abordagens dos nossos 3 guias, Bruce, Dan e Mu? Como eles se comparam? Ótima pergunta. O F.F. Bruce, eu diria que é o classicista. Uma análise sólida, erudita, defendendo a visão tradicional da autoria paulina. Ele trata a filosofia como uma heresia específica. É o guia clássico, confiável. O porto seguro. Isso. Já o James D.G. Dunn é o provocador. Ele chacoalha a árvore, ele desafia as nossas premissas, como o próprio conceito de heresia. Aquela tese dele sobre ser um judaísmo apologético é realmente... É uma contribuição enorme. Força a gente a reavaliar os dados. A visão dele de Colossenses como uma ponte entre o Paulo autêntico e o pós-paulino, com Timóteo, é muito influente. E o Mo?
Onde ele se encaixa? O Douglas Moo atua como um guia experiente através do campo minado do debate. Ele apresenta as diferentes posições de forma muito clara, muito equilibrada, pesando os prós e os contras de cada uma. Mas ele tem a posição dele? Sim, ele defende a autoria paulina, mas reconhece a força dos argumentos contrários. E a conclusão dele sobre a filosofia é um modelo de honestidade intelectual. Ele favorece a teoria do sincretismo, mas admite que o texto não nos dá um diagnóstico definitivo. Ele te dá as ferramentas para pensar. Exatamente. Ok, depois de analisar todo esse contexto, a prisão, a cidade, o autor, o mistério... Se a gente tivesse que resumir o impulso central da carta aos Colossenses em uma frase, qual seria? Eu diria que a carta aos Colossenses é um argumento apaixonado pela absoluta suficiência e supremacia de Cristo, Sim, diante de qualquer filosofia antiga ou moderna que sugira que ele, por si só, não é o bastante. perfeito. Tudo na carta, da cristologia cósmica às exortações práticas, serve a esse único propósito: mostrar que em Cristo habita toda a plenitude. E que os crentes estão completos nele. Então, como esse debate de 2000 anos atrás se conecta com a vida hoje? A conexão é direta. A filosofia colossenses pode ter desaparecido, mas a tentação que ela representava é perene. A tal da Weltangst, a ansiedade existencial que o Moo menciona. Exatamente. Hoje, essa ansiedade assume novas formas e as pessoas buscam segurança em todo tipo de filosofia. O Cristo mais algo. Sempre ele. A igreja contemporânea enfrenta isso o tempo todo. É Cristo mais uma técnica de autoajuda, Cristo mais uma ideologia política, Cristo mais uma experiência mística, Cristo mais um conjunto de regras. É a mesma lógica, só que com uma nova roupagem. O mais é o problema. Sempre. Estudar o contexto de Colossenses nos treina a identificar esses acréscimos sutis que, na prática, diminuem Cristo. Ele nos força a perguntar o que estamos adicionando a Cristo para nos sentirmos espiritualmente seguros ou completos. E a resposta de Colossenses é um retumbante nada. Nada. A plenitude já está nele. É uma advertência poderosa. A suficiência de Cristo não é só uma doutrina teórica, é o fundamento prático da liberdade e da segurança cristã. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se o autor de Colossenses estivesse escrevendo para a nossa cultura hoje, aqui e agora, quais tradições humanas e princípios elementares do mundo ele identificaria como as principais ameaças que sutilmente nos afastam da centralidade de Cristo? Uma questão fundamental. E um ótimo gancho para a nossa próxima conversa, quando vamos mergulhar no capítulo 1 e ver como o autor começa a construir sua resposta, iniciando com um dos hinos cristológicos mais sublimes de toda a Escritura.